Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, tanto faz. A hora que você estiver assistindo aí vai ajudar bastante esse conteúdo. O conteúdo interessante que a gente está trazendo hoje aqui para vocês é sobre uma dúvida bastante comum na produção animal, se aquilo faz diferença ou não, por exemplo, do ponto de vista de avaliação econômica, né? Então, conteúdo aí que a gente está trazendo sobre avaliação econômica para uma produção aí de frango de corte, no caso. A gente vai fazer alguns outros com poedeiros, com camarões, com tilápias também, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Matheus, vamos Amália de Lima, professor aqui da UFESA e nosso canal Produção e Nutrição Animal. Sejam bem-vindos e acompanhem o nosso conteúdo. Vamos lá, vídeo. Então, do ponto de vista de avaliação econômica, a gente tem que sempre considerar que é um dado que tem que ser sempre observado, porque nada adianta a gente ter uma nutrição adequada, uma produção adequada, se aquilo não for rentável para o produtor. Então, nossas pesquisas precisam sempre considerar esse aspecto para que o produtor possa realmente utilizar aquilo que a gente desenvolveu nas pesquisas, né? Então, quando a gente analisa frangos de corte, a gente sabe que os animais comem bastante. Então, como eu faço para... muito se busca reduzir custos de produção, reduzir custos pensando em ração. Como se faz isso, né? E quando eu faço a redução na ração, qual é o impacto que eu tenho na minha avaliação econômica? Como é que eu calculo isso? Como é que eu faço essa comparação? Baseando-se apenas, obviamente, que eu estou comentando aqui sobre ração. Se eu mexo no preço da ração, o que acontece na minha avaliação econômica? Então, vamos lá, sobre a avaliação econômica, o que é que devemos considerar, né? Em resumo, vamos tratar aqui a ração produção, né? Como eu comentei, se a gente trabalha mais com nutrição, né? Nosso grupo de pesquisa trabalha com nutrição, então se eu faço edições na fórmula de ração, obviamente, eu vou ter uma redução no custo e todos os outros, em tese vão se manter, né? Então, vamos ver o impacto que é uma alteração na ração sobre uma produção uma produção de frangos de corte. O impacto que isso tem. Então, quando a gente considera a produção, a gente tem aqui um consumo de ração, né? A gente tem um consumo de ração, a gente tem um custo por quilo de ração, isso faz diferença na nossa avaliação econômica. O preço por frango, né? Se eu vou vender aí o frango inteiro, por exemplo, se eu vou vender o frango em cortes, né? Eu tenho variação também no ganho, né? Ou seja, na receita. E depois a gente vai passar por essa etapa que seria o cálculo da renda bruta, baseado nessa receita aí de frango inteiro ou de cortes, né? Que aí a gente vai ter a margem bruta, ou seja, a margem em relação à receita e ao investimento com a receita, né? Ou a relação entre eles, e a margem relativa aí quando eu estou comparando dietas. Por exemplo, uma dieta que eu estou usando normalmente e uma dieta que eu fiz uma alteração na mistura, que varia o preço, esse tipo de coisa. Então, posso comparar dietas, posso fazer essa margem relativa em relação a dietas, em relação a, por exemplo, se eu vendo o frango inteiro ou se eu vendo o frango em cortes, né? Tudo isso eu posso fazer essa margem relativa, tá? Pensando nisso, então, vamos passo a passo. Primeiro, vamos calcular o consumo por animal, depois o custo por quilo de ração, depois o preço por frango, seja ele inteiro, seja ele em cortes, tá? Então, para a gente não ter dúvidas, vamos passo a passo. Então, primeiro passo, consumo por animal. Então, o consumo animal é a ração consumida dividido pelo número de aves, né? Então, a ração consumida, por exemplo, em um lote que você tem aí, usei um exemplo aqui, 10 aves, né? 10 aves. Então, você ofertou ali, você forneceu para os animais 50 quilos, no final dos 42 dias sobrou ali 1,5 kg de ração. Então, a diferença entre a oferta com sobra seria a ração consumida. Se você pega essa ração consumida e divide pelo número de aves que você tem, você vai ter a quantidade de ração por ave naquele período. Então, no caso aqui, 4 quilos, 850 gramas em cada ave. Mas aí entra uma questão interessante que é sobre mortalidade. Teve mortalidade? Né? Teve? Se teve, e agora? O que a gente deve fazer? Então, a gente precisa corrigir isso, tá?
Então, por exemplo, número de aves, esse número de aves 10 é o inicial, é o final, não morreu nenhum, tá? Como existe diferença nisso? Então, se teve mortalidade, a gente precisa corrigir. Então, no caso aqui, eu coloquei 10 aves no final, mas 10 aves era no final, tá? Então, de fato, você produziu 10 aves, mas você começou a ter 12 aves. Então, o impacto de 12 aves no início tem um impacto também nas 10 no final, na hora de você calcular a quantidade de ração para cada animal. Então, eu preciso corrigir isso, o número de aves. Então, o início menos o final, você vai ter o quê? Começou 12 aves, 2 aves morreram, então eu tenho 10, né? Que foi o cálculo que eu utilizei como exemplo, que deu ali de 4,85 quilos por ave. Só que quando ocorreu essa mortalidade? A gente teve um período aí de 42 dias, né? As aves passaram 42 dias consumindo ração, começou com 12 e terminou com 10. Mas quando? Então, eu vou dar um exemplo aqui de como se corrigir essa mortalidade. Existem outros formatos, né? Você pesa a ave, você pesa a ração, você faz um novo ciclo de comparação. Mas eu estou dando um exemplo aqui apenas se você não pesou nada e só anotou o dia que a ave morreu, tá? Dia ali dentro daqueles 42 dias. Então, se você descobre que as 2 aves morreram no dia 35, no 35º dia da fase, então você tem como corrigir. Como é que faz isso? Então, você lembre lá, o número de aves no início era 12 menos 2 dava 10. Mas aí ficou a dúvida. Como eu sei que 2 aves morreram no dia 35, eu preciso corrigir. Então, eu vou lá em início, aves no início, menos aves no final. Agora vai ficar 12 aves que iniciaram o lote, passaram durante 35 dias. Então, durante 35 dias, eu tinha 12 aves. E durante os outros 7 dias, que é o que falta para os 42, estiveram 10 aves dentro do lote. Faço essa regra, essa média ponderada, né? Multiplico 30 dias por aves, somo com dias por aves de novo. Se morreu duas aqui, depois passou mais 5 dias, morreu mais outra, eu vou fazendo sempre essa lógica. A soma, o que vai dividir aqui é o somatório do tempo, tá? Então, 35 mais 7, 42. Faço essa conta, eu descubro que é 11,6. Mas aí eu fico agora, então, não terminou 10 ou terminou 11,6? 10 aves terminaram no final do lote. Só que quando você for calcular o quanto cada ave consumiu, você tem que calcular 11, baseado no número de aves, 11,6. Por quê? Você está corrigindo o número de aves. Porque a maior parte do tempo estava com 12 aves e não com 10. Só na última semana que tinha 10. Então você precisa corrigir para você não dizer que essas aves 10 aqui, porque nem foi 12, né? Nem são as aves, nem aconteceu quando tem mortalidade, nem é o início, nem é o final. Então precisa corrigir, ok? Então fica aí a dica, esse é o passo 1. Acompanhe os próximos vídeos que você vai entender agora como chegar nos outros valores, tá? Então acompanha e fica aí atento a qualquer dúvida, deixa aqui o teu comentário. Obrigado.